Sua Bíblia comigo, queridos, por favor. Open your Bibles with me, please. Nós vamos ler Salmos primeiro. We're going to read Psalms chapter 1. Não é muito certo falar que Salmos tem capítulos, né? Porque It's é not um really inário. correct to say the chapter, but Talvez o maybe the song. mais correto seria vamos ler o primeiro hino de Salmos, mas Maybe the correct is let's read the first song of para que Psalms. você não perca talvez um pouco o costume, a gente pode But we'll say destacar aqui o primeiro capítulo de Salmos. the first chapter of Psalms. Eu quero ler os 3 primeiros versículos. We're going to read verses 1, 2, and 3. Salmos capítulo 1, Psalms chapter 1, versículos 1, 2 e 3. verses 1, 2, and Seja 3. qual for a sua tradução bíblica, Whatever version of talvez the Bible pode you're diferir using. um pouco da minha leitura, Maybe it'll be a little different from what I'm reading, mas o sentido certamente será o mesmo. but the meaning is for sure the same. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou algumas traduções ímpios está aí como perversos. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores aqui são zombadores. Verso 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Thank you, Holy Spirit, for your Que nós word. possamos receber a revelação do Teu coração para cada um de nós. May we receive the revelation of your heart for Assim us. nós acreditamos nesta manhã. We believe this Em morning. nome de Jesus. In the name of Tome assento, Jesus. queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you. Que bom que nós estamos vivendo um tempo de sintonia com os céus. So good that we're living in sync with heaven. Todas as vezes que nós estamos em ambientes em que a terra está sintonizada com o céu, são ambientes de, eu não vou dizer de perigo, mas no mínimo estranhos. Every time that we're in an atmosphere that's synced with heaven, it's at least strange. Porque as ministrações que o Senhor libera no altar, Because the ministry that the Lord releases from the elas altar, estão muito conectadas à realidade de vida em que nós trazemos quando viemos à casa de Deus. they're all very connected to the reality of life that we bring to church. Então, há uma grande preocupação no momento que a palavra ela se conecta e se encaixa ao contexto de vida que eu estou levando. So there's great worry when the word connects to what I'm living. Porque algumas pessoas podem achar que a mensagem está sendo influenciada pela vida de pessoas ou pela atitude de Because pessoas. some people may think that the message is being influenced by the life or action of Hoje, no others. primeiro culto, enquanto nós estávamos ministrando, The first service while we were preaching here, alguém que foi convidado someone that por uma was família da invited igreja, by a family of the no church, final, at the end, chegou para essa pessoa que o convidou, que é Came membro da nossa to igreja, the person that invited them and e said, perguntou assim: and asked, você não falou com o pastor a minha vida e que eu viria na igreja hoje, não, né? did you tell the pastor about my life and that I was coming Sabe to church aquela, today? aquela preocupação You know, the worry em que Deus está falando de uma maneira precisa that God is speaking in a e precise que a way. palavra de Deus nos confronta de uma maneira And when the word of God confronts us e in ao a mesmo way, tempo nos conforta de outra and at maneira, the same comforts para us in a way, alguns se torna um confronto, for some it's a confrontation, para outros se torna um conforto. for others it's comfort. Depende de qual estação você está vivendo Depends on what season that e you're qual living é a condição que você está posicionado dentro dessa estação. and what condition you are in this season. Então quero só dar essa palavra como introdução para que você possa abaixar a guarda So I want to give this word so you can let your guard e down receber o que o Deus está falando contigo. and receive what God is speaking Então to you. abaixa a guarda. So let your guard Vira para down. quem está ao seu lado e fala assim: abaixa a Turn to guarda. someone and say, let your guard down. Não, pastor, minhas mãos estão para baixo. No, pastor, my hands Não are estou down. falando de guardas físicas, Not estou talking falando da about sua your cabeça, da physical sua guard, mente, but your mind, do seu raciocínio. your Que thoughts. quando Deus começa a tocar em algumas áreas da nossa vida, Because when God starts to touch in a areas gente of our levanta a life, guarda sem perceber. we raise up E our guard começa a without noticing. bloquear as palavras que estão sendo liberadas. And we block the words that are De being forma released. inconsciente, você está tentando se defender In de algo e você unconscious acaba way, you try to não defend recebendo o que o yourself Senhor está falando. and you don't receive what God is saying.
o término dessa leitura e a última palavra seja a tradução que você tenha, como a que eu li, prosperará ou bem-sucedido. The last word of this text, which is São duas palavras que são praticamente sinônimos, dependendo da ocasião, que é prosperidade ou sucesso. Prosperity and success are kind of the same, Tudo depending quanto on how you put fizer, them. será bem-sucedido. Everything you do Ou will tudo quanto prosper. fizer, prosperará. Or everything you do will be successful. Nós vivemos uma vida inteira buscando essas coisas. We live our lives seeking E não these tem nada de things. errado você buscar prosperidade. There's nothing wrong with you Não tem seeking nada de errado prosperity. você buscar ser uma pessoa de With sucesso you seeking being someone em todas as successful. esferas da sua vida, In all the como spheres pai, of your como life. marido, como mãe, como empresário. As a parent, as a spouse, as a business O person. problema não é buscar o sucesso. The problem isn't seeking O problema success. é o que sucesso representa para The você. problem is what success means to Se you. sucesso para você estiver ligado ao entendimento da palavra de Deus, If success to you is tied to what the Bible então você says, está buscando a coisa certa. then you're seeking the correct Mas se o thing. sucesso para você But if success está to ligado you a um conhecimento muito mais humano do que espiritual, is tied to a knowledge that's human então você or vai rather passar than uma vida spiritual, inteira then you'll spend your whole e life você vai entender que quando você alcançar o que você está planejando alcançar, and you'll see that when you reach what you were planning on a reaching, sua conquista não vai satisfazer o seu coração. what you've reached will not satisfy your heart. Então, quando nós olhamos para esse versículo, ou pelo menos para essa palavra de maneira inversa, When we look at this word você vai ver backwards, que o sucesso está conectado a um resultado you'll see that success is the result e não a uma origem. and not the beginning. Então, para você alcançar o resultado, So for you to reach this você result, precisa entender a origem e passar pelo processo. you have to understand the beginning and go Então, through the o process. sucesso So está success conectado, is connected. é o fruto It's the fruit de uma árvore of a tree plantada that's planted junto a ribeiros. with the streams. E a Bíblia diz que essa árvore, por estar plantada no lugar certo, The Bible says that because this tree is planted in the correct ela dá place, seu fruto na estação certa. it bears fruit in the E right as season. folhas não caem. And the leaves E don't tudo wither. quanto ele fizer, And everything it does prosperará. will prosper. Veja bem que essa árvore, See, this tree, metáfora aqui usada, o símbolo usado de árvore está ligado a eu e você. the symbol here of a tree is A tied to us. este homem que no primeiro versículo diz que não anda segundo o conselho dos ímpios, To this man that doesn't walk with the que step não of the se wicked, detém no caminho dos or pecadores stand in the way of e the nem se sinners, assenta na roda dos or escarnecedores, sit in the company of e que mockers, tem o seu prazer na lei do Senhor. and that finds his delight in the E na law lei of the do Senhor Lord, medita de dia e de and noite. meditates on it day and night. Então esse homem So this que tem man prazer na lei do Senhor, that has pleasure in the law of the ele Lord, é como uma árvore plantada he's like a tree that's junto a planted ribeiros de águas vivas. with the streams of E living aí as water, suas folhas não and caem. his leaves won't Ele dá o wither. seu fruto na estação He correta. bears fruit in the correct season. E aí então sim o resultado, tudo quanto ele faz prospera. And then the result of what he does Agora entenda um prospers. pouco daquilo que o Senhor está falando com a gente. Understand what the Lord is speaking to us. Porque eu quero falar exatamente sobre esse plantio nesta manhã. Because I want to talk about this planting. E eu quero this trazer uma morning. característica diferente desse plantio. And I want to bring a different characteristic of this. Porque nós estamos acostumados em pelo menos duas maneiras que esse plantio acontece. Because we're used to at least two ways that this happens. Seja com sementes Be it with seeds, ou seja com mudas. be it with sprouts. Sementes ou mudas. Seeds or sprouts. Só que eu quero falar hoje de um outro meio, But I um want to outro talk about método a different method em que nós também entendemos esse plantio. in which we also understand Eu this quero planting. falar sobre um plantio a partir de um I want to transplante. talk about planting from a transplant. Árvores que já estão prontas. Trees that are ready. Árvores que já estão frutificando. Trees that are bearing fruit. Árvores que estão ou estavam plantadas em lugares específicos. Trees that were planted in specific E que places. por um tempo, And that for a time, talvez por muito ou pouco tempo, maybe for a while or for little ou time, por muitas ou poucas estações, for many or few esse seasons, lugar certo this correct place foi o lugar que potencializou aquilo
que você produziu até hoje. was a place that brought potential to what you've produced Nem until today. sempre o problema está no lugar. The problem isn't always in the place. Nós entendemos isso. We understand that. Mas quando o lugar não te dá o necessário para você continuar produzindo, But when the place doesn't give you enough for you to continue ou producing, produzir em dimensões superiores, or producing in superior dimensions, então é exatamente nesse momento that's the moment que o Senhor nos move para um outro that lugar. the Lord moves us somewhere Alguém else. comigo nesta manhã? Anyone following me? Deus nos move para um outro The lugar. Lord moves us somewhere Nem else. sempre Deus nos move porque nós não estamos produzindo. God doesn't always move us because we're not bearing Porque fruit. Deus não nos move por Because circunstâncias. God doesn't move us by Deus circumstance, nos move por but He propósitos. moves us by purpose. Então você vai ver, por exemplo, Filipe quando ele chega em Samaria, So you'll see, for example, Philip when he gets to ele é Samaria, enviado he's sent pelos apóstolos by the apostles, e ele vai viver um mover extraordinário de Deus. and he lives a supernatural move Um of God. avivamento sem precedentes invade Samaria. Incredible revival invades Samaria. Talvez aquele mover de Deus Maybe that move of era God o grande sinal was the great sign que Filipe deveria continuar ali. that Philip should remain there. Pergunta é: Question is, quem gostaria de sair de um lugar aonde existe um mover extraordinário de Deus? who wants to leave a place where there's a move Pelo of contrário, God? On the nós contrary, corremos para esse lugar. we run towards É these natural places. irmos para esse It's lugar. natural to go É towards natural these places. identificarmos esses focos de avivamento em lugares específicos e irmos a esses lugares. We want to identify where revival is and go towards that. Mas quando um mover de Deus extraordinário rompe em Samaria, But when the move of God breaks through in Deus Samaria, move Filipe daquele lugar God moves Philip e from leva that para o place caminho para ele pregar para um homem. and takes him to preach to one man. Então não tem a ver com multidão, It has nothing to do with the multitude. tem a ver com propósitos de Deus. It has to do with the purpose of E God. eu quero deixar isso muito claro para todos vocês que estão aqui, And I want to make that clear to everyone. porque o meu propósito ainda não é exatamente falar sobre isso, mas eu estou te dando fundamentos para que você possa receber a mensagem. Because my goal is not to talk about this, but I'm giving you the foundation of what I'm going to speak. Então, a preocupação que permeia nos nossos corações So the worry that invades our hearts é às vezes em comparar as coisas com, ou olhar para as coisas com lentes ou com mentes naturais. is sometimes of looking at things with natural De minds. repente Deus move alguém Suddenly God moves de um someone lugar from a place e nós não conseguimos entender. and we can't A understand. conta não fecha, It doesn't match porque nós up. começamos a olhar a pessoa e o lugar e tentar tirar conclusões. We look at the person and the place and we try to draw Não conclusions. tente tirar conclusões e muito menos explicar o mover de Deus. Don't try to explain the move of God. Deus faz o que Ele quer, God does what He wants com quem Ele quer, with whoever He da wants maneira como Ele bem in quer. the way that He decides E to eu do quero it. dizer para você algo de todo coração, com I muito wanna tell respeito you e com muito something amor. with a lot of love and Deus respect. não deve satisfações a ninguém. God doesn't have to tell you why. Fique esperando Deus te explicar tudo porque Ele fez, quando Ele fez, como Ele fez. Don't wait for God to explain to you why He did it, when He Deus did it, não how é He did homem. it. God's not a man. Deus não deve satisfações a He ninguém. doesn't need to explain Himself E to às you. vezes nós temos que equilibrar esse lugar de servos e filhos. Sometimes you need to balance the place of Se servants and você querer children. viver uma vida só de servo de Deus, If you live a life just being a servant of você God, pode claramente não desfrutar de algo extraordinário que Ele tem só para os filhos. maybe you'll not enjoy something He has just for Mas se children. você quiser viver uma vida só de filho, But if you want to live a life just as a você vai child, fazer igual o seu filho na sua casa. Quando You'll você do- fala algo que ele não entende, ele bate o pé e fica perguntando por que você está falando you'll do aquilo. just like your kid. When you say something they don't understand, they question it. Mas por quê? But why? Mas por quê? But why? Aí o pai, quando não tem explicação ou não quer And the explicar, parent, when they don't want to explain it, a resposta clássica é essa. the classic answer is, Porque eu tô mandando. because I'm telling you to. Tem algum pai e mãe aqui? Não. Any parents here? Alguém já falou isso pro filho? Não. Has anyone said that to their Ah, kids? tá. Por alguns segundos eu me senti um pecador, A couple achando of que só eu seconds I fazia felt isso. like a sinner. Então logo,
A obediência não é pelo entendimento, So obedience is not by the mas a understanding, obediência é pela consciência de autoridade. but it's by knowing the Quem authority. está fazendo, Who's doing quem it? está mandando, Who's saying é o it? Criador do universo. Is the creator of the Se ele universe. quiser me explicar o porquê que ele mandou, If he wants to explain it, obrigado, Senhor. thanks God. Se ele não quiser explicar, But if he doesn't, obrigado, Senhor. Vou thanks obedecer God, a si mesmo. I'm going to obey in the same way. Árvores que são transplantadas. Trees that are transplanted, Árvores que chegam em lugares that arrive in places. e às vezes nós olhamos e nos sentimos no mínimo desconfortáveis com Sometimes isso. we look at them and we feel at Isso least acontece na uncomfortable. igreja com muita frequência e isso acontece em todos os demais segmentos. That happens in the church and in everywhere. Dentro de um segmento, por exemplo, corporativo, dentro de uma empresa, Within a corporate setting, a business, às vezes chega uma pessoa que vai trabalhar lá no seu setor sometimes someone comes to work with you. e essa pessoa é nova This person's new, e de repente agora você vai ter que se sujeitar a ela. and now maybe you'll have to be subject to them. É difícil, hein? It's hard. O cara chegou ontem, He got here yesterday. não sabe nem aonde que é o Walmart. He doesn't even know where a Walmart is. Pastor, como assim? What do you mean? Walmart é uma das primeiras coisas que você aprende quando você chega nos Estados Walmart Unidos. is one of the first things Onde that que é you o Walmart? learn where O cara não to go sabe where nem you live. aonde que é o Walmart. They don't even know where E Walmart agora já está is. mandando em mim. And he wants to A gente se tell me sente what to assim, do. completamente You desconfortável com feel isso. so uncomfortable. E na igreja, então, isso é muito natural. And in church, it's so natural. Quando Deus envia pessoas When God sends que people são talentosos, that are talented, que já estão prontos, that are ready, que foram preparados pelo that Senhor, were prepared by the Lord, movidos pelo Senhor. moved E by aí a the gente que já Lord, está aqui há mais tempo, people that have been here for a long time. quem é esse que chegou aí? Who's this one that just got here? Será que o pastor vai colocar ele em liderança? Is Pastor going to put them in leadership? A gente fica assim, no mínimo desconfortável. We're at the least Então uncomfortable. dentro da igreja nós temos pelo menos aqui, eu vou trabalhar em 3 aspectos de pessoas. And I'm going to work in 3 aspects of people. Nós temos os membros sementes, We have the members that are seeds, aqueles que conheceram a Jesus aqui, those that came to Jesus tudo que eles here, conhecem de Jesus everything they e know about Jesus está dentro dessa igreja. is in this church. A gente tem aqueles membros assim que são mudas, We have those members that que are nasceram espiritualmente em sprouts, algum lugar, that were born somewhere. brotaram de uma forma They came in a e way foram plantados. and they were planted E nós here. temos as árvores que foram transplantadas. And we have the trees that were Aqueles que já transplanted. chegam árvores. Those that come and arrive Aqueles as que já trees. estão frutificando. They're already bearing fruit. Aqueles que já foram qualificados e habilitados pelo They're Senhor. already qualified Aí by the quando Lord. esses árvores chegam, And when these trees come, na verdade assim, quando os mudas chegam, and when the sprouts come, os sementes olham para eles e falam assim: the seeds look at them and você say, pode ser até bonito, maybe you're cute, mas eu cheguei primeiro. but I got here first. Você pode cantar até bem, Maybe you sing mas well, quando você pensou em vir, but when you thought about já coming, estava aqui ó, há I was already muito here tempo. a Ó, você não while. conhece a minha história. You don't know my story. Você não sabe o que eu já You passei. know what I've been through. Você não sabe quando que eu cheguei You aqui. don't know when I got Pastor here. que está aí, ó. You're Ih, there? quando o pastor chegou, já estava aqui há When muitos Pastor got anos. here, I was here for a long time already. Isso só para se sentir inseguro no And momento. that's just because they feel insecure in Para that revelar moment. uma insegurança. Reveal their insecurity. Para revelar alguém que está pensando somente em si. Reveal someone that's thinking only Porque about alguém que themselves. pensa To coletivamente someone that thinks não está preocupado collectively. com alguém novo que chegou. They're not worried about Está someone new that's feliz. coming. They're Porque se o joyful. trabalho está crescendo, Because if the work is growing, então Deus precisa de mais pessoas para nos ajudar. God needs more people to help us. Mas eles estão preocupados, But they're so worried estão preocupados consigo mesmo. about themselves. Agora, aqueles que são mudas But now those that are sprouts e os que são sementes and those that are seeds ficam ainda mais aterrorizados quando eles veem os árvores chegando. are terrorized when they see the trees coming. Porque eles passaram por um processo. Because they went through a process. Processo do plantio, Process of tive que planting, preparar o solo, preparing the soil. foi difícil, It was eu difficult. tive que aguardar o momento, Had to wait for the eu tive que time. brotar, I had to eu tive sprout. que esperar, I had to wait. eu tive que aguardar o inverno, I o had to verão, wait a for primavera. all the Eu tive que seasons. viver um processo longo. I had to live a long E o process. bonitão da árvore chegou ontem And the pretty tree came e já está na yesterday. minha frente. And they're in front of me. Eles ficam aterrorizados. They're terrorized.
Deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you this. Dentro da igreja local, Within the local church, existe esse processo there is this process. de árvores que vieram como sementes, Trees that came as seeds, árvores que vieram como mudas trees that came as a e sprout, árvores que já vieram and prontas. trees that came ready. Dentro da igreja local existe essa Within the dinâmica. local church, there Mas is dentro that do dynamic. reino de Deus, But within the kingdom todos of nós God, somos árvores. we're all trees. Não importa como você veio, Doesn't matter how you came. todos foram semeados um We dia. were all sown one E day. Deus é um Deus de continuação. And God is a God of continuity. Deus é um Deus que, He is a God no momento que você nasceu, that in the moment you were cresceu, born, were raised, começou a frutificar, started to bear foi fruit, plantado, were planted. Deus não está olhando aqui tempo de casa. God isn't looking time in the house. Deus não está olhando tempo de He's membresia. looking the time you've been a Nós member não vamos for. chegar diante de Jesus na prestação de conta e falar assim: Senhor, We're not going to come before Jesus and say, eu Lord, fui membro da igreja durante 10 anos, I was a member of the church for 10 20 years, anos, 20 years, 30 anos. 30 years. Jesus não vai perguntar Jesus quantos gonna ask. anos você foi membro da igreja. He's not going to ask how many years you were a Ele member vai of the church, perguntar cadê o fruto. but he'll ask, where are your fruits? Cadê o fruto? Where are your fruits? Eu não estou sendo irresponsável em dizer para você uma coisa, Not being irresponsible in saying this to you. que agora nós precisamos ficar mudando de igreja para igreja. That now we need to hop churches. Não é isso. It's not it. O que eu estou falando, e eu quero descrever alguns pontos aqui, What I'm saying, and I want to describe sobre o some cuidado de ser transplantado de um lugar para o outro quando você já é uma árvore. talk about the care of being transplanted Com from isso eu one tenho place dois to another. objetivos. And with that I have two Eu goals. preciso que você que está em um tempo aqui, ou talvez pela internet esteja ouvindo essa mensagem, você que está sentindo uma transição para ser transportado ou transplantado, I need that you that are feeling a transition in your life to be e eu preciso transplanted, que outros que já estão plantados em um lugar entendam and others that are planted in a place to understand que quem está sendo transplantado who's being ou transplanted foi transplantado or was passou por transplanted esse processo. went through that process. Então nós precisamos estar na mesma página, So we all need to be in the same page. porque a última coisa que nós queremos fazer Because the last thing we want to do é não nos alegrar quando as nossas orações são respondidas. is not be joyful when our prayers are answered. Jesus disse aos seus discípulos, Jesus told his e disciples, foi uma das poucas vezes que Jesus mandou que eles orassem, dando a razão e o motivo específico. and it was one of the few times that he gave them a reason specifically Ele to pray. disse: orai He said, pray para que o Senhor da seara so the Lord of the harvest envie ceifeiros, may send the porque workers. grande é a seara Because great is the e harvest. poucos são os ceifeiros. Few are the workers. Sabe o que Jesus está dizendo? You know what Jesus is É que saying? quando ele começa a responder esta oração When he starts to answer this e prayer ceifeiros começam a chegar, and workers start to é come, porque a nossa visão vai abrir para ver o tamanho da seara. because our vision will open to see the size of the Então, para harvest. aqueles que já estão ceifando ou trabalhando, So for those that are already working, olha para os novos ceifeiros they look at the new e workers, fala assim: que bom que você chegou they para say, nos ajudar. so good that you're here to help Mas us. aqueles que estão pensando só em si, But those that think only about themselves estão igual aquelas pessoas criticando o patrão, dizendo assim: por que ele colocou 10 homens para trabalhar hoje? are like those people criticizing their boss saying, why did you put 10 A gente people to vai work acabar em today? 5 horas. We're going to end in 5 Se tivesse hours. colocado só 5, If we put a 5, gente teria trabalho para 10 horas. we would have 10 hours of work. Então eu ganharia 10 horas em vez de So 5. I would get 10 hours paid, Seu not patrão não está 5. pensando em você. Your boss isn't thinking about Seu you. patrão está pensando no cliente. Your boss is thinking about the client. Você está pensando só em você. You're thinking only about Você está yourself. querendo que ele coloque pouca gente para trabalhar You want him to have few para workers você ter mais horas de ganho. for you to gain more Seu patrão hours. está pensando diferente. But your boss thinks differently. Mais gente trabalhando, More people working. conclua esse trabalho mais I'll rápido, finish this job vou earlier. para o próximo cliente para atendê-lo da mesma I'll forma. go and attend to the next Deus não client. está pensando em mim. God's not thinking Deus está about me. pensando na obra dele. God's thinking about his Deus é esse work. patrão. God's that Ele não está boss. pensando se eu fizer 10 coisas na igreja e aparentemente for uma pessoa mais elogiada pelos outros. He's not thinking for me doing 10 things and maybe be really appreciated by people. O que Deus está pensando
But what he's Como thinking, é que eu vou alcançar essa ceifa que how já am I está gonna reach pronta? this harvest that is ready? Alguém comigo nesta manhã? Anyone following me? Não é o típico, a mensagem típica para você It's glorificar not muito, não é the verdade? typical message for you to Eu posso give mudar high ela, glories. 7 passos para a I can vitória. change it. 7 steps to victory. Rapidinho todo mundo, aleluia. Quick, everyone's gonna be Glória a hallelujah, Deus. glory to God. Sim, Right? 7 passos para o milagre. 7 steps towards the Oh, miracle. Jesus está falando Oh, comigo. the Lord is speaking to Estamos me. falando de transplante de árvores. We're talking about transplant of trees. Transplante de árvores The transplant of para trees. que elas não percam o seu fruto, para que eles não percam a estação certa do seu fruto. For them to not miss the right season for their Algumas fruits. observações que eu vou dar a vocês sobre esse transplante. I'm going to give you a couple of observations about this. Primeira delas, First one, você pode depois, seja por curiosidade ou interesse, você pode depois estudar um pouquinho sobre como que essas árvores podem ser transplantadas. you can study a little bit about how these De trees antemão, are quero dizer moved. para você uma coisa. And beforehand, I want to tell É you, possível it is possible esse transplante em quase todas as espécies de for árvores. this transplant to happen in almost Aonde every você species. pega uma árvore pronta de um lugar Where you grab a tree that's e grown transplanta ela para um outro lugar and you move it to a different e ela place. continua dando fruto do mesmo And jeito. it keeps bearing fruit the Desde que same way. você obedeça a alguns requisitos. As long as you obey a couple Primeiro que eu of quero requisitions. mencionar aqui, First one I want to mention. você só pode mover esta árvore na estação certa. You can only move this tree in the right season. Árvores transplantadas Trees that are só transplanted podem se mover can na only be estação moved certa. in the correct season. Se moverem na estação errada, If they're moved in the wrong se season, tornarão infrutíferas they become not e fruitful comprometerão o seu propósito. and they will compromise the purpose. Então, o que significa se mover na estação certa? So what does it mean to move in the correct No âmbito season? natural, Naturally, ela só pode se mover it can only be moved em 2 momentos in específicos. 2 specific moments. Ou no final do outono, Either the end of fall ou no comecinho da primavera. or the beginning of Por spring. que isso? Why? Porque são nesses momentos, Because it's in these moments, que o mais comum é no final do outono, more commonly in the são end of nesses fall, momentos in these em que moments as árvores estão preparando-se para entrar em um estado de inércia. in which the trees are preparing to go to sleep, Que seria mais ou menos which would be kind um of estado like onde ela se protege a si a mesma. state where they protect themselves. Porque a árvore sabe que a próxima estação é o Because the tree inverno. knows that the next season is Então ela winter. precisa reter They os need seus to nutrientes e se keep programar para isso. all of their nutrients and Por be isso que ready quando for chega o that. outono, as folhas ficam vermelhas ou amarelas e depois secam e caem. That's why in the fall the leaves get red. Porque to a fall. árvore ela para de mandar nutrientes, ela para de enviar nutrientes para as folhas e frutos, The tree stops sending nutrients to the e ela leaves, retém e ela se segura e ela se and it protege. keeps within itself and protects itself. Então, quando você entende isso, When you understand that, você entende que você não pode se mover you understand that you can't move na estação errada, in the wrong porque season, senão você corre um sério risco or else you have a serious de risk perder a estação of missing the season e de ser infrutífero. and of not being fruitful. A estação certa. The right season. Ninguém pode mover o pé na estação errada. No one can move in the wrong Se mover season. na estação errada If you move in the wrong é literalmente season, comprometer aquilo que Deus falou a seu it's respeito. compromising what God spoke about you. Você percebe que no começo da primavera You realize that in the beginning of é quando spring, a árvore está se preparando para liberar novamente. it's when the tree is preparing itself to E aí, release mais ou again. menos no meio da primavera, os brotos vão aparecendo. And then about in the middle of Os spring it brotos starts das to flourish. folhas, The bulbs of the posteriormente flowers, os and then brotos after, das flores e dos frutos. then the fruits come. Então, antes desses brotos surgirem, So before these bulbs ela ainda come, está resguardada. it's still kept. As pessoas, quando se movem no tempo errado, People, when they move in the wrong facilmente time, elas se ferem e se machucam nessa transição. they're easily hurt in that transition. Por quê? Why? Porque não se guardaram. Because they don't keep Porque se themselves. moveram na hora errada. Because they moved in the wrong Quando time. você entender When you understand que a hora certa de se mover, at the right time você to está move protegido pelo Senhor, is when you're você protected está by the guardado Lord, pelo Senhor, you're kept by the então Lord, você
você vai se mover then you're going to e move. você não vai precisar de quebrar relacionamentos com amigos e familiares. And you won't need to break relationships with Tem people. pessoas que mudam de uma igreja para outra There's people that change churches. e parece que tem que começar a vida toda do It zero. seems like they have to start from Já não scratch again. conversa mais com quem saiu da igreja. They don't talk to their friends Já from não their old conversa church. mais com quem ficou na igreja They de origem. don't talk to anyone from their new Querido, deixa eu church. dizer para você uma coisa. Let me tell you this. Essa transição no reino de This Deus transition in the kingdom of não God pode acontecer por circunstância. can't happen by Precisa circumstance. acontecer debaixo de um It needs propósito. to happen under a E purpose. deixa eu dizer para você uma coisa. And let me tell you something else. Pastor nenhum No ou pastor, igreja local nenhuma no church é dono de ninguém. is the owner of As anyone. pessoas são livres People are free para congregar e servir a Deus aonde Deus as to direcionar. serve God wherever God directs Mais them. uma vez eu reforço isso. And again, I Eu não estou reinforce sendo this. irresponsável dizendo que você tem que mover de igreja para I'm igreja. not being irresponsible telling you to hop Mas você churches. precisa ser consciente para entender os tempos e as But estações. you need to know and understand the times and the Porque não seasons. importa o quão profeta você é. It doesn't matter how much of a prophet No you lugar are. errado, como In the wrong Jonas, place. você faz o barco querer afundar. Just like Jonah, you'll sink a boat. Então existem muitas pessoas There's so many people que acham que essas transições dentro do reino that think that these transitions within estão the ligadas às kingdom necessidades, are tied to needs, estão ligadas aos movimentos, are tied to movements, estão ligadas a títulos, are tied to estão titles, ligadas a ofícios. are tied to Eu falava jobs. muito isso, parei um pouco, porque uma vez o irmão chegou e falou assim: pastor, toda vez que o senhor fala eu me entristeço. And I would say this a lot, but one time someone said, "Oh, Aí eu I got parei sad when you pouco de said falar. that." So I stopped Mas eu vou saying falar this. com você But dessa I'm going to vez. tell you this time. Eu sempre falava com as pessoas. I would always tell people, Classe de novos membros, então, era New members quase class? todas elas. almost all of them. Falava assim, gente, I would say, guys, olha só, look, eu tenho uma honra e um privilégio muito grande em ser pastor nessa igreja, so honored to be your em pastor, cuidar desse rebanho. taking care of Amo this sheep. vocês. I love you Vocês guys. são minha família. You guys are my Minha family. família está aqui. My family Meus is filhos here. estão sendo cuidados aqui. My kids are Eu here. estou sendo cuidado aqui. I'm here. Porém, However, eu amo muito mais Jesus. I love Jesus so much E se more. ele falar comigo amanhã, And if he tells me tomorrow, vai para outro lugar, go somewhere com else, todo o amor que eu tenho por vocês, with all the love I have não for you, tem absolutamente nada there's que me nothing segura nesse that lugar. will hold me here. Nada que me Nothing segura nesse that will lugar. hold me here. Mas como, pastor? What do you mean, Querido, pastor? Como, pastor? A igreja é uma igreja autônoma. The church is an autonomous A church. igreja pode ser autônoma. The church can be Eu posso autonomous. ser o presidente da I organização, can be the president of the mas organization. o meu entendimento nunca será interferido. But my understanding will never Que a be with igreja é de interference. Jesus, querido. Because the A church igreja belongs não é to minha. Jesus. The church isn't mine. A igreja é do Senhor The church Jesus. is of the Lord. E não tem nada e ninguém And there's nothing and no one maior do que Ele greater than him nesse lugar. in this place. E se eu tentar And if I fazer ou try pensar ou to agir do or diferente, think or act é differently, muito fácil. it's easy. Deus move alguém para tomar o lugar em que eu estou. God moves someone to take my place. E queira eu ou não. If I want it or not. Então sabe o que acontece? So you know what happens? Pessoas às vezes têm medo People sometimes are scared de serem movidos por Deus de um lugar para o outro. of being moved from God from a Por place quê? to another. Why? Porque acham Because they que think se moverem that if they move, vão estar em pecado. they're going to be in sin. Você vai estar em pecado se você se mover para o mundo. You're going to be in sin if you go to the Mas se world. mover para uma outra But igreja, going to a different church, basta Deus te direcionar. if God directs Com you responsabilidade, with responsibility, com integridade, with integrity, com verdade, with truth, mas ninguém é dono de but você. no one owns you. Quem morreu por você foi Who Jesus. died for you was Jesus. Ele morreu por nós. He was the one who died for Nós us. devemos a nossa vida a Ele somente. We owe our lives to only Him. Diga comigo, mover no tempo certo. Say with me, moving in the right A time. segunda coisa Second thing, é preparar o solo em que essa árvore vai ser plantada. preparing the soil that this tree is going to be planted. Identificar esse solo. Identifying this Então soil. você não vai se mover
para um lugar onde você não tenha convicção que Deus esteja te conduzindo. So you're not going to move to a place where you know God is taking Porque you. o lugar que Deus vai te conduzir a ser plantado Because the place that God will take you to be planted possui todos os nutrientes necessários para esse tempo, para essa estação que você está vivendo. has all the necessary nutrients for this Às vezes season. pode ser apenas um lugar de refúgio. Sometimes it's just a place of refuge. Às vezes pode ser somente uma sala de emergência. Or maybe an emergency room. Às vezes Deus te move para um lugar Maybe God moves you e somewhere, aquela igreja and that é church literalmente como uma parteira. is literally like a midwife. Alguém sabe aqui o nome da parteira que te Does trouxe à anyone luz? know the name of the midwife that brought you to this world? Não é comum a gente saber. It's not very common Ela for só us to foi know. ali, fez o trabalho dela e virou as She went costas. there, did her job, and left. E tá tudo certo. And that's okay. Alguém que chegou na igreja, Someone that came to ficou church, durante um período, stayed a time depois Deus period, moveu para um outro lugar. God moved them Querido, somewhere tá else. tudo certo. That's okay. Não significa que tem nada errado, Doesn't não. mean that something's wrong. Todos nós precisamos ser livres para fazer o que o Senhor nos We all direciona. have to be free to do what God tells Tá us to tudo do. certo. That's okay. Nem todos os lugares nós vamos permanecer por anos ou décadas. We won't remain everywhere for decades. Porque a obra do Senhor, Because ela the é work of coletiva, God is collective, mas ela é realizada através de indivíduos. but it's done by individuals. Algo nesse lugar Something in this precisa place estar conectado àquilo que Deus está fazendo na sua vida. needs to be connected with what God is doing in your Que life. são esses nutrientes desse solo. That are these nutrients of Precisam the soil nutrir aquilo que Deus está fazendo na sua that need vida. to nurture what God is doing in your No life. momento que esses nutrientes In the moment that these nutrients já não são suficientes aren't enough para potencializar aquilo que Deus tem na sua to vida, bring out the best of what God has for your talvez life, seja nesse momento maybe that's the time. que você vai discernir as They're estações going to discern the e Deus está season. preparando um outro solo para você ser And God is plantado. preparing another Pastor, soil você for não you to tem be medo planted. de perder membros da igreja Pastor, aren't you scared of losing members of the para church outras igrejas? to other Eu churches? não tenho medo. No. Porque nem essa e nem as outras são minhas ou de outros This pastores. church or other churches doesn't belong to any Você é ovelha de pastors. Jesus, You're a querido. sheep of Jesus. E aonde o Senhor te conduzir e te levar, And wherever the Lord takes you, só estou preocupado com uma coisa. I'm only worried about one Se thing. você vai ser frutífero. If you're going to bear fruit. Se você vai frutificar. If you're going to bear fruit. Se você vai cumprir o propósito de Deus na If sua you're going to vida. fulfill God's Se você purpose vai in your life. realizar a obra de Deus na sua If you're vida. going to do God's work. Porque com isso, Because with that, nós vamos fazer a obra de Deus we'll juntos. do it together. Eu posso estar em um lugar e você pode estar no outro. Maybe I'm in one place, you're Nós in estamos another. trabalhando para o mesmo reino. But we're working for the same Que é o reino kingdom. de Deus. That is the kingdom of God. Terceira coisa que eu quero pontuar aqui Third thing I want é o to bring out processo de deslocamento, is the process of moving, de transplante. of transplant. Normalmente quando você vai transplantar uma árvore Usually when you're going to transplant de a um tree lugar para o outro, from a place to você another, vai fazer uma escavação ao redor sem tocar nas raízes da you're árvore. going to dig around without touching the roots. Alguém já viu uma árvore grande sendo transplantada? Has anyone seen a big tree being moved? Alguém já viu? Levante a mão Has se você anyone já seen viu. it? If you've seen it. Então você vê que a raiz está cheia de terra. So you see that É feito assim um corte ao redor das raízes, dependendo da espécie cut- da árvore, pode ser menor ou maior. it's cut all the way around the roots depending Aquele on how big corte they é are. feito ao redor das raízes, And they dig around all para the que as roots. raízes as raízes laterais, aquelas que estão ali, elas não sejam tocadas. So the roots that are there aren't touched. Porque se elas forem tocadas, Because if they are touched, se essas raízes foram tocadas, these roots are touched. elas podem abrir um caminho para doenças serem atraídas. They can open a way for diseases Elas to podem come. comprometer a frutificação dessa And they árvore. can compromise this tree bearing fruit. Então, nós não podemos cortar raízes. So we can't cut roots. Nós não podemos, no processo, In the process, fazer as coisas de maneira we irresponsável. can't do things in an Porque às vezes nós irresponsible estamos way. fazendo de uma maneira e cortando raízes. Sometimes we're doing it and we're cutting Raízes que são essenciais. roots that are essential. Então, essa escavação, ela é So necessária. this digging is necessary. Então você não pode chegar e simplesmente falar assim, ó, So you can't ranquei simply a say, árvore, took the tree out. abre o buraco no outro lugar e eu Open a planto hole somewhere ela. else, put it down. Tem que ser cuidadoso. You have to be careful. Identificar essas raízes Identify these e roots cavar ao redor delas, and dig around para que them você não comprometa o principal, so you don't compromise the que é a main thing. estação de frutos dessa árvore. That is the season of bearing fruit of this tree. Uma outra coisa, Another thing, dentro também desse transplante, in this transplant, é que
Existem raízes que são maiores e mais profundas dentro de um mesmo conjunto de is that raízes. there are larger and deeper roots within these E roots. algumas dessas raízes maiores And some of these larger que roots penetram no solo e vão mais profundo, that go really deep into the soil, algumas dessas raízes precisam ser cortadas some of them need to be para cut que a árvore seja desligada do solo. for the tree to disconnect Então from você the vai ver soil. isso, por exemplo. So you'll see that, Você for vai ver example. árvores que são transplantadas. You'll see trees that are Quando elas estão sendo transplanted. transportadas de um lugar para o outro, When they're being taken from one você vai place to the perceber que other, raízes laterais elas permanecem quase que intactas, you'll notice that most of the side mas roots raízes remain, verticais, but the vertical algumas roots, delas são cortadas, some of them have to be porque as cut. raízes, algumas delas são muito grossas e elas penetram muito profundamente. Some of them are really thick and go really deep into the E essas soil. raízes profundas, às vezes sendo cortadas, And these deep roots being elas cut, liberam a árvore para que ela possa ser plantada they em outro lugar. release the tree to be Nós temos que planted ter somewhere esse else. discernimento. We have to have that Por discernment. quê, pastor? Why, Porque pastor? às vezes Because nós sometimes vamos precisar cortar algumas raízes. we'll need to cut some roots. Existem raízes emocionais que nos conectam e nos ligam a um lugar There are geográfico. emotional roots that connect us to a Sejam specific amigos, place. Be friends, sejam parentes, be family sejam members, pastores be de muitos e pastors muitos of anos, many years, sejam familiares, be family members. são raízes grandes nas nossas vidas. Deep roots in Às our vezes é lives. aquele pastor que Sometimes it's that pastor me that discipulou, discipled me, que me and apresentou no altar, dedicated me in the que altar, fez o meu casamento, did my wedding, que apresentou os meus filhos. dedicated my children. E não tem nada de errado nós nos conectarmos a essas pessoas e o que eles significam pra gente. There's nothing wrong with us connecting to these people and what they mean to O errado us. The wrong é se part nós não nos desconectarmos dessas raízes is if we don't disconnect to these roots quando o Senhor Deus está nos movendo para um outro lugar. when the Lord is moving us somewhere else. Porque a nossa dívida de gratidão Because our debt of gratitude nem sempre depende da nossa permanência. doesn't always depend on our Eu preciso remaining. repetir isso e isso tem que cair no seu espírito. I need to repeat that for you. Nós associamos gratidão com We permanência. associate gratitude to remaining. Existem pessoas que permanecem e são ingratos. There are people that remain and are E existem ungrateful. outros que se distanciam, mas continuam And gratos. there are others that go far A away sua but are still gratidão não grateful. está ligada à sua Your permanência. gratitude is not tied to your remaining. Então não ache que não permanecer em um lugar que Deus está te movendo significa que você é um ingrato. Don't think that because you didn't stay because God is moving Porque you quando as as you're pessoas ungrateful. expressam isso pra gente, When people express that elas to estão us, nos olhando com as lentes delas they're looking at us with their e vision revelando que tudo que elas fizeram por nós and revealing that everything they did não for us fizeram para Deus, wasn't for God, fizeram esperando receber alguma coisa. was to receive something back. Miseráveis somos nós quando nós cuidamos de alguém esperando receber alguma We're coisa. miserable when we take care of someone Porque wanting a natureza do something ser in return. humano é ingrata. Because Você human vai nature is ajudar ungrateful. dezenas, centenas de pessoas. You're going to help thousands Se of você não people. guardar o teu coração If e you don't- saber que está fazendo para Deus, If you don't guard your heart knowing you're doing it for God, você vai ser ferido pelo caminho e vai drenar as suas energias e vai passar a nunca mais fazer nada por ninguém. you'll be hurt, waste your energies and never do anything Tem for pessoas anyone que else. pararam de fazer, de expressar bondade aos outros. Some people stop being kind to others. Aí você pergunta, por que você não ajuda And ninguém? you ask, why didn't you help anyone? Cansei de ajudar. I'm tired of helping. Sabe o que isso significa? You know what that Que means? você nunca fez para Deus. You never did it for God. Você sempre fez esperando alguma You coisa. always did it E talvez expecting isso something. seja natural e eu não estou te condenando por And isso. I'm not condemning you for Eu só quero that. mudar o teu foco. I just want to change your A focus. partir de agora, From now ou on, até aqueles que você já fez alguma coisa, or maybe those that you have already entenda, helped, querido. Você understand. fez para o Senhor. You did it for the Lord. Pastores viraram as costas. Oh, but they turned their back Você to fez me. para o Senhor. You did it for the A Lord. sua colheita só estará garantida em Deus. Your harvest is only guaranteed in the Lord. Paulo falou assim: eu combati o bom combate. Paul says, I fought Eu the acabei good a minha fight. carreira. I finished my Eu guardei career. a minha And I fé. kept my E faith. agora, And eu só now, estou esperando o dia I'm just waiting for the de day receber a minha of recompensa. receiving my Porque o reward. Senhor é fiel para guardar Because o the meu Lord depósito. is faithful to keep O my seu deposit. depósito só está guardado no Senhor. Your deposit
deposit is kept within the Se o seu Lord, depósito está em esperar alguma coisa de alguém, if your deposit is in waiting for infelizmente something, a sua trajetória será curta demais. unfortunately your journey is going to be Porque o little. primeiro que te retribuir com ingratidão, Because the first one that isn't você grateful vai to parar you, de fazer aquilo que você tem feito you're para going to Deus. stop doing what you were doing to Vamos ficar em them. pé nesta manhã? Let's stand.